Bom dia, senhoras e senhores. Se vocês achavam que vocês já sabiam tudo do remake da Excalibur, meus amigos, vocês estão muito errados. E quem tá aqui pra mostrar que a gente não sabia de tudo sobre esse remake são os próprios Master Bladers, gente. O vídeo de hoje não vai ser explicado pela equipe de Beyblade X, vai ser feito por esses caras mesmo. Principalmente ao fato que o senhor bem aqui, você tá aparecendo a tanto vídeo que eu tô vendo você ficando cada vez mais calvo. Nós estamos aqui com o remake da Excalibur, que vai ser lançado dia 29 de março, praticamente já esse próximo final de semana. O Zine Excalibur, ele tá aqui todo bonito, com sua caixa tão fiel, com suas peças tão fiéis. E a princípio, os Master Bladers vão passando bem por cima de cada uma das peças, porque eles querem guardar um segredo que eles explicam mais pra frente. Temos aqui todas as peças, a Blade, a Hatchet e a Beach. Onde primeira Blade, nós temos aqui ela tão triangular quanto Magnum, nós temos aqui vermelho com a sua cor prateada, com seus 3 pontos de distribuição de peso. Nós também temos o Gear Flat, que é uma ponta bem agressiva com seu formato embaixo, a Blade da Excalibur com seu pontão aqui na frente. Essa parte do vídeo dizendo o que é a habilidade de cada peça, eles passam bem rápido, mas tem um motivo. Afinal, eles querem focar principalmente na comparação junto com o B de antigamente, e aí com isso mostrar do que esse B é capaz. Temos aqui o Zine Excalibur de Beyblade Burst e do outro lado o Zine Excalibur de Beyblade X. Notem como é que é a diferença do formato, também a gente tem bem mais partes fechadas por aqui, como ele é levemente um pouco mais oval para frente, a espada ela é meio comprida, e isso eles destacam nessa parte que é importantíssima. Vocês vejam aqui que o Zine Excalibur de antigamente, todo esse contorno aqui ao redor, ele é feito aqui de plástico. Quando a gente tem aqui agora a versão de Beyblade X, meus amigos, é aí onde mora o perigo. Porque toda essa parte azul aqui ao redor é feita de metal. Gente, vocês têm ideia de quão forte pode ser o Excalibur inteiramente metalizado? Meu Deus, antes a gente só tinha a ponta da espada, mas agora é o contorno inteiro. E se você tá achando que isso é pouco, não se esqueçam que a gente também tem a ponta da espada. E essa ponta da espada é tudo de metal também. Gente, o tanto que esse Excalibur vai bater com metal aqui ao redor, metal aqui na ponta, aqui dentro aí é plástico mesmo, mas esse Bey ele tá muito agressivo. O que esse Bey não tá semelhante com o Drumbuster é brincadeira. Outras coisas a notar com a camada de energia de antigamente é que primeiro, a espada ela tá aqui seccionada, já que afinal o Beyblade Burst eram 2 encaixes no lançador e hoje em dia a gente tem 3. E para terminar de fechar o encaixe em relação ao raio que vem do lado, a gente tem aquela prolongada até o fim, já que precisa dos 3 dentes. Então nós temos 2 raios, a espada vem e secciona todo mundo direitinho. O Excalibur ele foi o meu primeiro Bey da Takaratomi aberto aqui no canal. Eu abri ele no final de novembro de 2017, então já são uns bons anos que a gente tem esse Bey e agora ele tá voltando. A gente viveu o suficiente para ver esse Bey em 2 sistemas diferentes, primeiro em Burst e agora em X. A explicação agora não para, porque agora a gente vai ver o disco de forja Magnum. A gente tem ele aqui sua versão de antigamente, vermelho com prateado dentro, e agora a Hatchet 360. Eles procuraram pegar o mesmo tom de vermelho, aqui o 360 a gente tem ele um pouco mais cinza, praticamente metálico, para imitar essa mesma coisa que o disco de forja Magnum tinha. E também é importante lembrar, falando de comparações com a versão de antigamente, o Excalibur na sua versão de Beyblade Burst, ele tinha um ataque do sabre que à medida que ele ia apanhando, o disco de forja Magnum ia andando e apontava aqui junto com a ponta da espada para dar um golpe mais forte. Como a gente sabe, em Beyblade X o mecanismo de eclosão mudou, não é a parada que vai se torcendo e indo pra frente, já que afinal a Hatchet é fixa, só que a gente ainda tem o ataque do sabre, porque o 360 sempre vai estar se alinhando aqui com o pontão da espada. Isso significa que a gente vai estar desde o começo da luta, sem ter depois de tomado o dano de eclosão ficar com alinhamento, não, a gente vai ter sempre o golpe alinhado aqui todo o tempo, com a ponta da espada e com todo o metal aqui ao redor. Gente, eu ainda tô muito besta que esse Excalibur ele é praticamente todo de metal. O tanto que esse B vai bater, gente, socorro. Além da gente ter aqui todo esse metal e o 360 sempre alinhado, é aí então que a gente vai aqui pra ponta. E realmente o Impact, ele tinha sua borracha, ele tinha seu plástico. Se a gente fosse colocar mais outro B com a ponta Rubber Axel, aí eu acredito que já ia ficar demais, porque a Dagon tá com o Rubber Axel, a gente tem Storm Pegasus com o Rubber Axel, o remake do Valkyrie também tudo Rubber Axel. Já tem muita gente com borracha por aqui. Então nessa que eles colocaram o Gear Flat até que fica bom, porque o Excalibur fica girando por mais tempo e até que bate mais. Notem também que é o mesmo tom de azul claro que a gente encontrava nessa ponta de antigamente. Coloquemos então todas as peças uma do lado da outra. Olha aqui o Zine Excalibur, ele a gente nota tá um pouco mais escuro, já que afinal a gente tem a parte das transparências, o metal tá vindo por baixo,
360 e o Gear Flat, e do outro lado a versão de Beyblade Burst. As cores estão bem fiéis, só que o nosso Baker está um pouquinho mais prolongado para frente, mas o poder de ataque está bem alto. E agora a gente vai pro lançador. Eu digo para vocês, gente, do mesmo jeito que em Beyblade Burst, quando eu comprei o conjunto que tinha todos os Bays do Random Booster e do Beat Kokukan mais pela Dranzer do que pelo Bay em questão, quando eu comprei o Excalibur foi mais pelo lançador do que o Bay em si. E cá estamos com ele de novo. O Road Launcher do Samurai Saber tá aqui presente, só não tem as borrachas do lado, mas tá aqui no mesmo tom, na mesma cor e tudo. A cremalheira é clara, a gente não tem ela bicolor, já que a cremalheira de antigamente Beyblade Burst, a gente tinha o lado da potência e o lado da velocidade. Aqui a gente tem simplesmente a cremalheira preta, que na minha opinião é uma pena que o corpo dela não é amarela e nem tem um adesivo para botar aqui em cima para ser um indicador de cada um dos lados da potência e da velocidade que o lançador tinha antigamente. Mesmo assim, é bom ver que a gente tem esse Sword Launcher aqui, justamente motivo da gente comprar o Samurai Saber, motivo de comprar o Excalibur, agora ele também tá aqui. Agora, se tem uma coisa que acontece nesse vídeo é que os Master Bladers estão muito zoeiros. Aqui é uma parada que a gente tem uma diferença da linguagem da comunicação de X com Burst, porque o tempo todo ele fica se dobrando para trás, fazendo aquelas piadas brincalhonas dos vídeos da própria Takara Tomy de Beyblade Burst. Eles ficam fazendo muita piada, o texto que às vezes sobe não é essa caixinha toda organizada aqui embaixo não, vem aquelas fontonas malucas do canal da Korokoro. Vocês podem notar que nem o Korokoro Kakun tá aparecendo com Beyblade direito lá no canal da Korokoro. Quando os Bays estavam prestes a sair, tinha um vídeo do canal da Takara Tomy, depois no canal da Korokoro tinha mais um, agora só tá aparecendo da Takara mesmo com outro tipo de linguagem. De volta agora, a comparação entre esses dois Bays não para, porque agora a gente tá indo pra caixa. Vocês notem que é a mesma caixona quadrada, com a mesma fonte, com todos os mínimos detalhes. A diferença é claro que a gente não tem aquela aba gigante aqui em cima de Beyblade X, mas o logo de Beyblade Burst tá bem ali. Vamos percebendo que a gente tem a cara do Xander, esse logo do X, do ataque, Sword Launcher aqui do lado, e principalmente o Excalibur eclodindo um Bay de resistência. Quando a gente chega aqui agora na versão de Beyblade X, temos a mesma coisa. A cara do Xander, o logo do X, o Road Launcher, mesma fonte, mesmo tudo. Nós temos aqui de novo, ó, o texto grandão daquela época de quando eles contavam de Beyblade Burst. Aqui do lado tá eclodindo o Wizard Rod. Tá tudo do mesmo jeito. Daí eles falam que eles prestaram muita atenção nos detalhes, porque eles fizeram parte do design da criação do Excalibur, e que desde então se passaram 9 anos, gente. Foi mais ou menos por aqui que eu me liguei, caramba, a gente tá nesse negócio de Larry Rip aqui no canal já tem bastante tempo. Quando eu vi aqui a data de lançamento do Bay, que foi de 2016, e eu abri o meu Excalibur aqui no canal em 2017, foi só um ano de diferença. Então quem diria que a gente conseguiu sobreviver tanto tempo nesse lugar tão cruel que é o algoritmo desse YouTube, que cada dia tá de um jeito, a gente tem que se virar pra agradar do jeito que esse sistema quer. Agora, pra testar esse Bay, tem que ir de Burst pra Burst. Eles pegam aqui o remake do Valkyrie, gente. Esse Bay, ele já tá aparecendo junto com todos eles lá no AliExpress. Então ele tá bem caro, tá tipo uns 600, 700 reais. Vamos ver se a gente consegue contrair uns cupons na AliExpress, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui agora algumas lutas com esse Bay. Eles mostram ele aqui, atenção, Excalibur, Valkyrie, vamos começar a partida. Tá aqui 260 Rubber Axel contra o outro que tá com 360 Gear Flat. Uma coisa que a gente nota nessa luta, e aliás, muito dos vídeos da Takara Tomy, quando elas vão mostrar esses Bays, é que aqui do lado eles deixam essa barra cinza pra esconder as mãos, esconder o chão. E quando a Hasbro vai utilizar esses mesmos vídeos para explicar como o Beyblade tá fiel e tudo mais, eles estão utilizando com essa mesma parte cinza lateral. Então acho que isso aqui eles já estão até se preparando para, se a Hasbro lançar esse remake, que a gente viu que eles vão lançar Digger, vão lançar Dranzer azul, provavelmente já reutiliza esse vídeo mesmo e já viria com o Road Launcher, só bota o Beyblade King pra dublar por cima e pronto. Terminada toda essa explicação, eles ficam falando sobre como esse aqui é o Bay que mais tem X de todos, porque a gente tem o Bay que faz Extreme Dash, que é o Excalibur, a letra dele era o X, a temporada que faz o X, eles ficam fazendo o próprio X, gente, não sou só eu que faz isso aqui não, até o pessoal da Takara Tomy faz isso também, eles ficam rachando o bico. Haja X nesse Bay, no Excalibur, em Beyblade X, e novamente eles nos lembram que o Mundial de Beyblade X tá vindo aí, que vai acontecer dias 11 e 12 de outubro lá no Japão, e que vai ter a Liga Regular e a Liga Open, só que vai ter país que vai ter das duas ligas, adulto e infantil, que vai ter país que vai ter só infantil. Essa é uma parada que o bicho ainda não entendeu muito bem, a gente sabe que vai ter todas as idades lutando. Agora, no final mesmo de tudo, estamos aguardando as explicações por completo. E o importante é que eu quero que o Brasil participe, pelo amor de Deus. Tem que ter Blader campeão aqui do Brasil, independente da idade. Tem que ter Brasil aqui. Meu veredito que eu dou pra esse Bay, galera, eu tô muito surpreso com o tanto de metal que tem nesse Bay. Pode ter certeza que, comparado com os outros remakes, a gente viu o peso da Dragoon dá muita coisa, do Pegasus não é tanto. O Valkyrie é um dos mais pesados. Eu acredito que o Excalibur vai pesar bastante com todo esse metal que ele tem contornando nele. E principalmente da parte que eles falam das datas, desde 2016 a 2025.
Me botou a lembrar de quando eu fiz o meu unboxing lá em 2017, gente. O meu vídeo, ele não tinha luta, era só explicando o Bey, e ele durava tipo acho que uns 2 minutos e mais um pouquinho. Se fosse hoje em dia, se meu vídeo tivesse quadrado, ele teria sido convertido em um shorts, porque o YouTube fez com que todos os vídeos quadrados que durassem menos de 3 minutos fossem transformados assim. Tô torcendo muito então que esse Bey seja lançado aqui no ocidente. O meu eu já fiz minha reserva, foi uma boa de uma grana, esse Bey custou uns 3.000 ienes, esse Bey tá até que bem caro. E lhes peço, meus amigos, que quando o unboxing vier, vocês não deixem de conferir, porque a gente vai fazer um X bastante aqui, como os próprios Master Bladers fizeram. Esse é um dos Beys que mais tem X em Beyblade X. Até a próxima, meus amigos, e muito obrigado.